Graça e paz, querido irmão, seja bem-vindo então a esse segundo vídeo desse projeto que nós estamos fazendo com você. No primeiro vídeo a gente fez uma acolhida para você e depois eu expliquei um pouquinho a história da Toca de Assis. Nesse segundo vídeo eu vou explicar um pouco o processo da ressocialização, o processo da sua restauração como filho de Deus e também explicar o porquê desses vídeos, dessa orientação para você. O projeto chama Paideia da Restauração. Então, o que significa esse nome, irmão? Paideia da Restauração. Paideia é o nome que os gregos davam para o sistema de ensino deles, para que os cidadãos alcançassem a excelência, a virtude, a arete, que é uma palavra grega, que significa a excelência em todas as áreas da sua vida. Então, é uma matéria do curso acadêmico de filosofia, que a gente viu que serviria também para a gente colocar para vocês aprenderem e para a gente passar um conteúdo para vocês. Então a paideia é essa educação, esta formação que talvez lá no mundo, na rua, você não teria essa oportunidade de estar aprendendo. Mas aqui dentro é algo que o nosso carisma, a nossa espiritualidade, o nosso modo de viver vai poder passar para você. Nem que o irmão fique uma semana, fique 2 semanas, 2 dias na toca, mas que ele pelo menos possa sair daqui com algum conteúdo dentro do seu coração, com algum valor semeado dentro do seu coração. Porque a ressocialização é isso, irmãos. A gente tem essa missão de que você aqui na casa, morando com Jesus, Santíssimo Sacramento, numa casa de Deus, que você possa ser restaurado de tal maneira que você possa sair daqui de casa melhor do que quando você era antes de ir para a rua, ou antes de ir para a dificuldade que você estava. A gente crê que você já teve uma vida, já teve casa, muitos já eram empresários, muitos até têm filhos, esposa, e aconteceu alguma coisa, a gente sabe que houve desencontros, houve traumas, feridas que acabaram levando você para uma situação de dificuldade. Então a ideia aqui da Toca de Assis, esse processo que você fica aqui, esses meses que você vai estar aqui, seja um processo de restauração tão profundo que quando você sair daqui, você saia melhor do que aquela pessoa antes mesmo de ir para a rua. Que as pessoas quando verem você falam, nossa, fulano de tal, como você está diferente, nossa, ciclano de tal, você mudou. Então se você tem o vício do cigarro, a gente vai martelar para que realmente você deixe esse vício, para que você possa, a gente sabe que o cigarro puxa outros vícios, bebida, então nem se fala, droga, então, para que a gente sabe que esses vícios são gatilhos de outras imperfeições que a gente tem no nosso interior. Então a ressocialização vai ajudar isso. A gente sabe que eu vou lá beber um copo de pinga, de cerveja ou uma carreira lá de farinha, porque eu tenho dificuldade em frustração. Eu tenho dificuldade em receber um não. Então aqui você vai trabalhar a maneira de você receber esse não, essa frustração, essas dificuldades, essas rigidez da vida, esses problemas que você vai enfrentar na sua vida. Então a paideia da restauração vai ser vários vídeos, como eu disse, todo vídeo vai ter 3 perguntinhas para vocês. Para que essas perguntinhas, irmão? Que é para ajudar você a fixar na sua memória. Porque não adianta eu ficar falando aqui, você ouvindo aí, a palavra entra e sai, e esse não é o objetivo. O objetivo é compartilhar o conhecimento. O objetivo é colocar a educação, é formar, é jogar a semente, a palavra do parábola, do semeador, que saiu a semear. Uma semente caiu no pedregulho, outra semente caiu na beira do caminho, os pássaros vieram, pegaram, outra semente caiu no meio do espinho, e a semente boa caiu na terra, que deu fruto, 30, 60. Então essa formação, esses vídeos, tem que dar fruto no seu coração. Essa passagem aqui na Toca de Assis tem que dar o fruto no seu coração, na sua vida. Tem que trazer algum fruto para você, essa passagem, para que quando você sai daqui, você saia com esse fruto de formação, esse fruto de caminhada. Então isso que vai ser a paideia da restauração. Esse nome, paideia, é o nome que os antigos gregos davam às pessoas que levavam os alunos para a escola, para aprender, para terem essa formação. Então ela foi, a gente sabe que a Grécia foi uma grande referência dos filósofos, do sistema de educação, de democracia, que nós temos aqui no Ocidente, em várias partes do mundo.
Então, esse processo vai ser um processo de a gente passar uma formação, um conteúdo humano, espiritual, social, psicológico para você, tá bom? Bom, antes eu expliquei sobre a Toca de Assis e hoje eu queria começar falando quem sustenta a nossa casa, a nossa missão, como que ela sobrevive. A nossa missão sobrevive de doações, a providência, são leigos e leigas, pessoas que vêm na casa e que colaboram mensalmente. Eles gostam do trabalho, acreditam nesse trabalho de ressocialização das pessoas em situação de rua e aí dão uma contribuição mensal. E esse dinheiro é revertido nos gastos da casa que nós temos e nós precisamos. Então, é importante vocês entenderem quem são os leigos, que são os voluntários, os amigos que vêm à nossa casa. Então, é importante você tratar bem eles também, porque sem eles, dificilmente a gente conseguiria manter essa missão. Dificilmente a gente conseguiria, né, levar afinco, né? Muitos vêm aqui, vêm a mesa farta, com bastante comida, graças a Deus, né? Não falta nada para nós, a gente está sempre tendo boas experiências. Então é importante que vocês aprendam também a tratar bem os leigos, que são os voluntários, que muitas vezes deixa a família, né? Deixa ali o emprego, deixa ali um descanso, um lazer com a família para vir aqui, tá cozinhando, para vir aqui, tá ajudando numa função, tá ajudando num bazar, num evento de pastel, de feijoada, para estar vindo aqui fazer uma oração, até mesmo rezar por vocês. Então, às vezes, ele deixa até o dinheiro que ele ia comprar, o dinheiro que ele ia viajar, para investir aqui na Toca, para doar na Toca. Então, a gente tem que dar valor a isso. Tem que dar valor. Então, os leigos são essas pessoas que têm família, mas se comprometem com o nosso carisma, se comprometem com esse trabalho, com essa missão de evangelizar. Então, é importante também, sempre quando vocês verem algum leigo aqui, não manguear os leigos na casa. Porque às vezes acontece isso, né? Passa o irmão, o rapaz ali, aí o irmãozinho já mangueia, eu estou precisando disso. Não, se vocês precisam de alguma coisa, tem que pedir para nós religiosos. Porque isso aí fica desconfortável. Imagina, vem um leigo aqui, às vezes mulher, né? Aí chega o rapazinho lá, já, você podia comprar uma cueca para mim, estou precisando de um desodorante? Não, né? Não é permitido vocês manguear eles aqui dentro, porque eles já têm essa doação. Se vocês precisarem de qualquer coisa, tem que pedir para nós, religiosos, tá bom? E é importante também, irmãos, vocês, né, como irmãos, rezarem por nós. Isso é importante. Eu creio que você que está assistindo também tem a sua fé, tem a sua religião, tem a sua crença. É importante você rezar para nós religiosos. Por quê? Para que Deus possa dar perseverança para nós e para que Deus possa também suscitar novos freis, novos irmãos, né, para poder vir fazer essa obra. Porque quanto mais irmão tiver, mais lugar a gente vai poder ajudar, mais gente a gente vai poder atender, né? Mais pessoas vão ser ajudadas, né? Imagina aqui a cidade, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Fortaleza, quantas pessoas têm em situação de rua que precisam. Então, a oração de vocês é muito querida por Deus, porque vocês são os pequenos, né? Que Deus ama, que Deus está olhando vocês. Então, rezem por nós e pela nossa perseverança e rezam para que apareçam também novos irmãos consagrados, tá certo? Então, os 3 patronos da Toca de Assis. Também vou falar o que é o patrono. O patrono são os 3 santos que a gente tem por inspiração. No primeiro vídeo eu falei que foi São Francisco de Assis, né? Que foi um santo italiano. O outro patrono é São Padre Pio. Depois um dia a gente pode até ver um filme, passar para você, ou você pode procurar na internet, tem um filme de São Padre Pio. É um santo sacerdote italiano, muito conhecido, fez um hospital muito famoso, e uma grande característica dele é que ele teve a chaga de Jesus, os estigmas. Ele recebeu um dom sobrenatural. E a outra patrona, a outra padroeira espiritual nossa é a Santa Catarina de Sena. Padroeira também da Itália, uma italiana, uma senhora, uma jovem que morreu aos 33 anos de idade, muito famosa pela sua eloquência, pelo seu dom de paz. Ela era uma mulher onde ela ia, as pessoas se reconciliavam. E ela teve um livro muito bonito que chama O Diálogo, que ela teve uma revelação, como se fosse Deus Pai falando para ela sobre os ensinamentos da igreja, ensinamentos da vida, e ela foi escrevendo. Então são esses 3 santos, São Francisco, Santa Catarina e São Padre Pio, que são os 3 patronos, né? Ou seja, que nos inspiram, que são exemplos, né, para a gente seguir a Jesus. Não é que quer dizer que a gente adora eles, né? É diferente. Às vezes o evangélico fala que a gente adora santo. A gente não adora santo, a gente admira como pessoas que foram exemplo,
foram testemunho e seguiram Jesus fielmente. E são setas para nós seguir Jesus também. Então eles são setas para a gente seguir Jesus e cuidar de vocês. Amém? Então agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa regra de vida. O que é essa regra de vida aqui? Essa regra de vida é como se fosse a Constituição do Brasil. Cada país tem a sua Constituição, né? Código de Direito. A regra de vida é a nossa Constituição, o próprio nome já fala. A regra que nós temos que viver. Então aqui está explicando, né, o que nós temos que fazer, como é o nosso dia a dia, o nosso ritmo de oração, as nossas leis, costumes, então tudo é nessa regra de vida. E eu vou ler para vocês o artigo 69, que vai falar justamente isso, do acolhimento aos pobres dentro da nossa casa, como que funciona. Então, preste atenção. O filho da pobreza do Santíssimo Sacramento deve amar os pobres com gratuidade e misericórdia, acolhendo-os com amor em suas fraquezas e necessidades, promovendo a reconstrução de sua dignidade humana. O acolhimento em nossas casas deve ser principalmente para os pobres abandonados que moram nas ruas em indigência. Casos extraordinários sejam devidamente avaliados. E que os religiosos observem a estrutura física das casas, respeitando a realidade da vida religiosa. Isso é muito importante. E o limite máximo para o acolhimento, sem perderem a sensibilidade com o que nos procura. Então, nesses 3 artigos, vocês tiveram um pouco mais de clareza o porquê que a gente acolhe os pobres na nossa casa. Né? O porquê que a gente acolhe os irmãos de rua. Para realmente fazer essa palavra-chave aqui, promover a reconstrução da sua dignidade humana. Isso é muito importante, essa palavra. Promover a reconstrução da sua dignidade humana. E como que a gente pode promover a reconstrução da sua dignidade humana? O que tem que fazer para entrar nesse caminho de reconstrução daquilo que está destruído? Você sente que tem alguma coisa destruída em você? Você sente que tem um vazio em você? Você sente que algo precisa ser renovado, ser restaurado? Então aqui é esse processo, essa maneira de você estar fazendo esse caminho de restauração, fazendo esse caminho de vida nova, na Toca de Assis. Não somente com esses vídeos, mas com tudo aquilo que eu vou explicar no próximo vídeo, que é mais ou menos o nosso ritmo. Mas antes de terminar, vamos fazer as 3 perguntinhas finais, né? Porque aí, para ajudar a gravar vocês. Então, eu gostaria que você escrevesse, na sua visão, como a Toca de Assis se sustenta financeiramente? Como a Toca de Assis se sustenta financeiramente? Aí abre um parêntese aqui. É muito bonito, né? Na verdade é um sonho meu, por exemplo, depois que você terminar o seu processo, ficar aqui um tempo, você sai bem trabalhando, por que não você se tornar um benfeitor da Toca? Por que não você dar um dízimo também para a Toca? Olha que bonito, que gesto de gratidão, que testemunho bonito isso. Não é verdade? Então, fecha o parênteses agora. Então lá, a pergunta foi essa. Como você entendeu que a Toca de Assis se sustenta, né, financeiramente? Segunda, quem são os leigos da Toca de Assis? E o que eles fazem? Quem são os leigos e o que eles fazem? Quem são os leigos e o que eles fazem? Você vai explicar isso com as suas palavras. E a terceira e última pergunta é: por que a Toca de Assis acolhe os pobres na sua própria casa? Por que nós, irmãos da Toca de Assis, acolhemos vocês na nossa casa? Tá bom? Se você tiver dúvida aí, tiver o celular, pode até depois rever o vídeo, porque a resposta eu falei tudo no vídeo. Tá bom? E aí você faz, escreve e entrega para a assistente social ou para o irmão Galileu. E até a próxima, se Deus quiser.